Que alegria! Estamos de volta com o nosso podcast Amigo de Fé. E nós já estamos indo para os nossos últimos momentos. Que bom que você está aqui com a gente, viu? Fico feliz de você estar nos acompanhando. E hoje nós estamos muito felizes. Vamos estudar sobre mais um tema importante para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual, que são esses 7 últimos temas que nós estamos passando. E para tanto temos aqui Pastor Apolo. Tudo bom, pastor? Tudo bem, pastor Leonir? Boa noite para você e para todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Ok. Pastor Apolo, o senhor é gaúcho, mineiro? De onde o senhor é? Pastor, eu teria muita honra de ser gaúcho, acho que até agora já me considero gaúcho, mas de nascimento eu nasci em Minas Gerais, no sul de Minas. Minas, eu tenho muitos colegas da faculdade que são mineiros, não é? Brinco muito com eles. E aqui também tem muito, viu? Eu vou dizer uma coisa para o senhor, nós tivemos aqui já um bom tempo que nós estamos aqui, eu não lembro de ter passado alguém aqui que não fosse gaúcho, mineiro ou paulista. Interessante. Se tem alguém no nosso campo que não seja gaúcho, mineiro ou paulista, não veio aqui com a gente, não veio aqui no... Tem alguém? No nosso grupo tem de outros lugares, mas esses 3 estados realmente são muito bem representados aqui. Que bom, que bom. O senhor é mineiro... Quanto tempo de ministério o senhor tem? Tenho 26 anos de ministério, me formei em 1995, então final desse ano completamos 27 anos, né? 27, olha só que legal. Casado com a professora... Débora. Minha tutora, né? Pois é, também fez teologia, também fez pedagogia e atualmente trabalha aqui no Colégio Adventista de Novo Hamburgo. Opa, e tem os meninos também, né? Também. Eu conheço mais aquele que joga bola sempre com a gente lá. Como é que é o nome dele mesmo? O Estevão é o filho mais velho. Ele gosta de futebol, ele está fazendo psicologia. Ah, é? Uhum. E o mais novo, o Caleb, ele está fazendo medicina na Argentina. Opa, ele está na Argentina? Uhum. Olha só, que legal. Nós temos os filhos mais ou menos... Idades semelhantes. Idades semelhantes. Eu tenho um que está em São Paulo, né, formando em engenharia nesse ano, e a menina faz odonto lá no IAN. Os filhos são mais ou menos da mesma faixa etária. O senhor hoje é o pastor geral da Associação Norte-Sul Rio Grandense. É um nome assim interessante, mas o que significa isso? Qual a função? A Igreja Adventista ela é organizada, completamente organizada, com base na Palavra de Deus, e as regiões administrativas elas são geográficas. Então, a nossa associação ela cobre essa região mais norte do estado do Rio Grande do Sul. Desde ali, pegando a sede em Novo Hamburgo, mas ela atende Alvorada, ela atende Gravataí, ela sobe lá para Vacaria e vai se estendendo até a região de Miraguaí, Frederico Westphalen, então pega essa região. Por isso, como nós fazemos parte da região mais norte, fazendo toda a divisa com Santa Catarina, então a Associação Norte-Sul Rio Grandense. Ouça, o senhor é o pastor geral, não é? Sim. Está aqui com a gente, é uma alegria muito grande. Vamos orar para nós entrarmos no tema. Nosso tema é Unidos na Missão. Por que Deus quer que o seu povo se una para a missão? Essa união é boa? É ruim? Será que Deus é um plano de Deus? É isso que nós vamos ver hoje, não é? Vamos orar? Onde você estiver aí, na sua casa, no carro, assistindo no celular, no computador, na televisão, via Smart TV, aonde você estiver, se possível, feche os seus olhos para nós pedirmos a presença de Deus conosco. Querido Pai que estás nos céus, te agradecemos pelo privilégio de novamente podermos estar aqui conversando um pouquinho e aprendendo um pouco mais de como sermos melhores discípulos teus. Usa o pastor Apolo, usa a mim também, os meninos que estão cuidando da parte técnica, para que este podcast seja um instrumento teu na pregação do Evangelho e no discipulado e para todos aqueles que tiverem contato. Por amém. Jesus, amém. Amém. Pastor, unidos na missão, como é isto? Aonde que surgiu isto? A quem pertence essa igreja e quem idealizou essa união? Interessante, pastor, que o termo igreja é congregação daquelas pessoas que saíram de algum lugar, saíram do mundo, saíram de uma vida diferente daquela do ideal de Deus. Então, sim, eles saem, eles são chamados para sair dessa sociedade que não respeita as ordens de Deus, mas são chamados para compor um povo. Por isso, unidos. Igreja tem muito a ver com união.
a união de uma pessoa com outra, tanto é que na igreja nós nos tratamos de irmãos, ou seja, nos tornamos uma nova família. A Bíblia nos aconselha a considerarmos as pessoas da nossa fé como irmãos em Cristo, Deus como nosso Pai e nós todos como seus filhos. Então, por isso, quando se estuda sobre igreja, estuda-se também sobre união. Pastor, aproveitando esse primeiro momento, vamos nos lembrar que quem estabeleceu a igreja foi Jesus. Aonde mesmo? Mateus capítulo 16, verso 18, diz para nós o seguinte: Jesus estava com seus discípulos e então disse para eles o seguinte: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Interessante. Veja, Jesus olhou para Pedro, era um dos discípulos, e disse: Pedro, você é uma pedra. Era uma pedra de construção, como se fosse a brita, como se fosse o pedregulho. Pedro, você vai ter muita honra, você vai fazer parte da minha igreja. Eu vou edificar a minha igreja, eu vou usar você, Pedro, vou usar João, vou usar Leonir, eu vou usar várias pessoas e eu vou estabelecer a minha igreja. Pastor, veja, Jesus... É interessante, né? A igreja de Jesus. De Jesus. A igreja não é do pastor, a igreja não é do padre, não é do bispo, ancião, não é do presbítero, não é disso. Não é do mais velho da igreja. Hoje a gente vê muito isso, né? A igreja do pastor fulano, a igreja do pastor Beltrano, a igreja de tal. Nada disso. A igreja é de Cristo. A gente tem que cuidar para que ninguém assuma o lugar de Cristo. E por isso até a Igreja Adventista usa um sistema bíblico que é interessante, que é o ministério itinerante. Nenhum pastor fica 40 anos na mesma igreja. Por quê? Porque senão acaba a influência dele sendo tão grande que as pessoas acabam dependendo dele para todo o conselho, dependendo dele para cada decisão, e a igreja acaba ficando a igreja daquele pastor. Interessante, esses dias eu fui no mercado ali perto de casa e uma moça estava no caixa. E foi até uma situação, você sabe quando levanta de casa e vai querer ir no mercadinho correndo? Eu nem estava nem vestido assim, fui com a roupa de casa mesmo, fui ali, voltei. Queria passar desapercebido, não é? Cheguei no mercado, comprei, passei no caixa, era um produto só que eu ia pegar. Quando eu estava no caixa, a moça olhou para mim e disse assim: o senhor é pastor, né? Eu não queria que me reconhecesse como pastor naquela hora. Eu estava com o cabelo todo descabelado, eu estava de chinelo de dedo até, e bermuda, estava bem. Acho que a esposa estava limpando a casa, eu estava ajudando. E ela disse: o senhor é pastor, né? Eu disse: sou. Eu vi o senhor lá na igreja adventista, o senhor é pastor da igreja adventista. Depois cheguei em casa e pensei: que bom, ela me conheceu não como Leonir, mas ela me conheceu como pastor da igreja adventista, não é? Que interessante. E veja, o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que pensou, idealizou e formou a igreja, ele poderia estabelecer qualquer instituição nessa terra. Por exemplo, hospitais são muito importantes e Jesus podia ter estabelecido um hospital para curar, para ajudar, para aliviar a dor, mas Jesus não estabeleceu um hospital. Ele poderia ter estabelecido uma escola, que também é muito importante, educar, ensinar, instruir, capacitar para o mercado de trabalho, sociabilizar, mas Jesus também não edificou uma escola, mas ele disse: eu edificarei a minha igreja. Isso mostra que mais do que uma cura física, mais do que uma instrução para um futuro profissional, as pessoas precisam de salvação. E Jesus foi no principal, ele estabeleceu uma igreja, porque é a igreja que leva a salvação. Essa é a missão da igreja, levar a salvação para as pessoas. Que coisa! E assim, quando nós pensamos, essa é a missão da igreja, mas a gente ouve falar de igreja que começou a definhar, foi caindo o número de membros, e algumas até fecham as portas. Por quanto tempo vai durar essa igreja de Deus? Essa igreja que Cristo instituiu, ela vai encerrar um dia, não vai? Como é que é isso? Nosso manual fala isso. E também. Eu quero abrir um parênteses só para os meus amigos aqui. O idealizador, poxa, eu sempre tenho aqui o meu... Meninos, me tragam ali, me tragam um estudo ali do Amigo de Fé, eu sempre mostro aqui. Hoje, por um lapso, eu não mostrei. Deixa eu falar o que eu falo sempre no começo, só abrir um parênteses aqui. Esse é o nosso manual que nós estudamos todos os momentos nossos aqui. Se você quiser ele físico, você pode ir mora em algum dos estados aqui do sul do Brasil, você vai até uma igreja adventista e eles vão conseguir para você. Ou se você mora próximo, é amigo de alguém adventista, você pode pedir também. Em último caso, se você não tiver possibilidade de encontrar ele físico,
Aí na descrição do nosso canal do YouTube, Amigos de Fé Podcast, tem o PDF ali que você pode entrar e baixar para você. Pastor, você é o idealizador desse projeto, não é verdade? Eu fiquei sabendo, nós já tínhamos o projeto Amigos de Fé de fazer o podcast com esse material e o senhor não estava aqui com a gente ainda. Quando o senhor veio, foi um empurrão a mais. Sim. Mas então assim, esse projeto Amigo de Fé, temos tudo isso, esse estudo que o senhor idealizou. Essa igreja de Deus vai terminar ou vai durar até quando? Pastor, a palavra de Jesus em Mateus 16:18 é: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou seja, a igreja como instituição, a igreja que Cristo estabeleceu, ela não vai desaparecer, ela vai cumprir a sua missão e vai estar forte quando Jesus voltar. Agora, de fato, às vezes uma congregação que está numa cidade pequena, a cidade diminui mais ainda, ou às vezes lá na zona rural, toda aquela família se muda para um outro lugar. Então aquela igreja, aquela congregação local, aquela comunidade específica, ela pode até... A congregação, né? Mas não a igreja. Não a igreja como um todo. A igreja como um todo foi estabelecida por Cristo. Ela foi perseguida no decorrer dos séculos, ela foi odiada no decorrer dos séculos, ela foi pilhada no decorrer dos séculos. Satanás tentou semear heresias entre elas. Algumas pessoas se apostataram da igreja, mas a igreja prevaleceu. Nem o homem, nem Satanás pode destruir o que Deus estabeleceu. E a igreja de Cristo tem o seu selo, tem a sua mão e tem o seu poder. Amém. E ela vai permanecer. Amém. O apóstolo Paulo nos coloca assim, como deve ser o funcionamento dessa igreja, né? Algumas funções especiais. Eu acho legal, acho lindo essa questão, ter os apóstolos, os diáconos, cada um com suas funções, né? Exato. Diversos textos da Bíblia falam sobre os dons espirituais, que são ministérios que Deus estabeleceu na igreja. 1 Coríntios capítulo 12, Romanos capítulo 12, Efésios capítulo 4, falam de diversos ministérios que são dons do Espírito Santo, são ações do Espírito Santo sobre algumas pessoas, capacitando-as para que elas façam algo dentro da igreja. Agora, existem duas funções, pastor, que são especiais. Na edificação de cada igreja, tem alguns cargos que são de imposição de mãos, são aqueles de consagração. Quais são eles e como é que funciona isso? Anciãos e diáconos. Na igreja local, os pastores também são ordenados, mas na igreja adventista os pastores têm uma atuação em múltiplas igrejas. Agora, no aspecto local, na congregação local, aí são os diáconos e anciãos. A palavra, sim. Por que os diáconos, por que os anciãos precisam ser ordenados? É interessante, a palavra ancião no Antigo Testamento, que no Novo Testamento é presbítero ou bispo, indica aquela pessoa ligada a Deus, experiente, que conhece bem a palavra, que é sábia para pregar, instruir, aconselhar e conduzir a igreja. Agora, veja, Deus escolhe essa pessoa, o Espírito Santo trabalha com ela desenvolvendo esses dons. Mas, como ela vai ser líder daquela comunidade, então, em um certo momento, a comunidade reconhece a escolha do Espírito Santo. E para evidenciar essa escolha, esse chamado que Deus fez, então o pastor e os demais anciãos, em uma cerimônia espiritual, impõem as mãos, dizendo: nós reconhecemos que o Espírito Santo está te cobrindo, o Espírito Santo está te capacitando para essa liderança e a igreja te recebe com esse dom para exercer esse ministério. Eu quero ir um pouquinho mais longe. Nós temos um grupo de pessoas que estão entrando na igreja agora, batizando, são novos na fé. Nós temos pessoas também que têm já um tempo na igreja, mas não conhecem muito bem a organização da igreja. Como é que funciona essa questão? O pastor às vezes está na igreja, às vezes não está, e às vezes fica o ancião. Como é que funciona isto na igreja adventista? Tem algumas denominações que tem o pastor sempre ali, todos os dias. Na igreja adventista é um pouco diferente. Como é que é isso para os nossos amigos que estão assistindo? Pastor, é uma boa oportunidade para a gente falar sobre a estrutura bíblica da igreja. Isso. Então veja, quando Jesus estabeleceu a sua igreja, ele estabeleceu no fundamento de apóstolos e profetas. Agora, esses apóstolos e profetas, eles não tinham ministério exclusivo em uma região geográfica. Pedro, ele foi para um lugar pregar o evangelho, ele viajou por diversos países. Paulo da mesma forma, João da mesma forma. Então, esses líderes que hoje são os pastores que têm uma função semelhante, na igreja adventista a gente segue
essa concepção de ministério itinerante. Veja que Paulo era semelhante a um presidente de campo. Paulo diz para uma igreja assim: olha, eu estou mandando Timóteo para estar com vocês por algum tempo, ele vai servir a sua igreja por um tempo. Depois ele tira Timóteo de lá e coloca para outro lugar e diz: olha, Timóteo está indo para lá agora. No lugar de Timóteo vai Silas. Depois, no lugar de Silas, aí vai um outro pastor, não é? que pessoas dispostas a servir. Então, na igreja adventista nós temos a seguinte estrutura, vamos ilustrar no completo. A igreja local, com a sua liderança local, que é essa de dons espirituais. Sim. Então, algumas igrejas se reúnem e se formam em um distrito. E esse pastor atende esse distrito por algum tempo e depois vai para outro. A soma, a associação de alguns distritos formam uma associação, como aqui a Associação Norte-Sul Rio-Grandense. Sim. Não é que temos 38 distritos, 240 congregações. Algumas associações formam a União. Aqui nós temos a União Sul Brasileira, que administra os 3 estados do sul do Brasil. Algumas uniões têm uma divisão que é parte da Associação Geral ou da Conferência Geral que administra a igreja no mundo. Então, a Associação Geral com suas divisões, as uniões, as associações, os distritos e as igrejas. A base são as igrejas, mas há uma estrutura administrativa que cuida dessas igrejas. Como é que funciona? O senhor é o nosso, aquilo que a gente chama de pastor geral ou presidente do nosso campo. E o presidente da igreja é escolhido como papa? Como é que é isso? O presidente da igreja mundial lá, nós tivemos há pouco tempo, a gente teve a eleição da Conferência Geral. Tem diferença de como é feita a eleição lá na igreja local, no nosso caso aqui Sapiranga e São Luís, as nossas igrejas, para a eleição que é feito lá? Como é que é escolhido? Como é que... Aqui nós temos comissão de nomeações, que vem um de cada família. E como é que funciona nas instâncias superiores? Como é que funciona essas questões? Eu sei que eu estou indo um pouco mais longe, mas nós estamos falando com irmãos da igreja, claro, pessoas que vieram há pouco tempo para a igreja, e esse assunto é muito interessante, a gente quer aproveitar a sua estada aqui com a gente para esclarecer isso. É uma excelente pergunta, que vai esclarecer talvez a pergunta de alguém ou até atender a curiosidade de alguém. Não é? Isso. Eu posso dizer assim, desde a igreja local até a Conferência Geral é o mesmo sistema que é utilizado, porque a igreja é única. Então veja, e também o mesmo ministério que um pastor exerce aqui, ele exerce em outro lugar do mundo, é o mesmo pastor, inclusive em questões salariais a igreja é muito transparente e muito justa. Eu estou na associação, você no distrito e a gente ganha igual. Então não é algo que tem uma preferência de algum. Sim. Mas veja só, na congregação local, para a escolha dos líderes, tem uma comissão, a comissão avalia de acordo com os dons e habilidade e nomeia os oficiais por um período de 1 a 2 anos. Terminou aquele período, se reúne de novo, no processo que começa na igreja, passa então por comissões e então se determina quem serão os novos líderes. Na associação, mesma coisa, a cada 4 anos se reúne uma comissão que é composta por pastores e membros das igrejas daquela região, eles se reúnem, oram e escolhem, de acordo com os dons, com as habilidades, líderes para 4 anos. Nas uniões, fica em 5 anos, mas da mesma forma, se reúnem representantes de todas as congregações, pastores e associações daquela união, e a cada 5 anos oram e estudam, buscando por competência, por habilidade, quem seria a pessoa ideal, de acordo com a orientação do Espírito Santo. Na divisão, mesma coisa. Na Conferência Geral, nós tivemos agora uma comissão representante de todo mundo ali para escolher quem seria o presidente, secretário, tesoureiro, departamental de família, de evangelismo. Ótimo, muito bom. O mesmo processo. Vamos simplificar isso, vamos dar assim, bem simplificado. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul nós temos 3 associações. Sim. Não é? Associação Norte e Sul, que é a nossa. Central, que pega mais o centro do estado. E a Sul. E a Sul, lá região, parte de Porto Alegre, região de Pelotas, Bagé. Mais divisa ali com o Uruguai e Argentina. Aqui na União somos quantos 9 estados? Quantos estados? 3 estados. Quais são eles? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Tá, depois nós vamos para Brasília, que é a sede da divisão. E pega quais países? Pega 9 países daqui da América do Sul. Mas somos nós aqui. Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, Equador. E depois vamos para a Conferência Geral, que é o mundo todo, a junção de todos.
Que coisa linda, esse é um projeto de Deus, né? É um projeto de Deus. É um projeto. Nós estamos hoje em praticamente todos os países do mundo, não é? Só Sim. aqueles que não é possível mesmo entrar ao cristianismo, né? E a Igreja Adventista, porque esse faz parte do nosso tema também aqui, a Igreja Adventista visa pregar o Evangelho a todo mundo, porque o mesmo Jesus que estabeleceu a sua igreja, ele disse em Mateus capítulo 28, 19 a 20, ide a todo mundo, preguem para todas as pessoas, batizem essas pessoas, ensinem essas pessoas. Então nós temos o mundo todo como desafio. Esse tema é tão empolgante que dá vontade da gente ir mais, né? Mas a gente tem uma certa limitação do tempo, não Verdade. é? Mas é muito interessante. E é interessante porque o pastor Ronei esteve aqui com a gente num tema, acho que foi 7 ou 8, não é? Falou do dízimo. O pastor Arley também esteve aqui falando com a gente sobre o dízimo e falando como tudo isso é sustentado, como toda essa estrutura é através dos dízimos e das ofertas. Não? Os irmãos pregam o evangelho aqui e pregam o evangelho na África, em todos os lugares, através disso. O pequeno dízimo que a pessoa dá aqui não fica só para cá, vai para todo mundo, porque a igreja é uma só. E até vamos pensar assim, pastor, se um adventista sai aqui do Brasil e vai para o Japão ou vai para a Inglaterra, ele pede a sua transferência e é a mesma igreja. Chega lá, é a mesma doutrina, chega lá, é a mesma Bíblia, chega lá, é a mesma lição da escola sabatina, chega lá e ela é recebida como irmão ou irmã em Cristo Jesus, porque é a mesma igreja em todo o mundo. Nossa, mesmo horário do culto, mesma coisa, é fantástico. Vamos avançar um pouquinho, Ok, porque a vontade é de ficar mais tempo nisso. E eu vou pedir para os meninos, eu vou querer cortes desse podcast para usar na igreja com alguns momentos que ele de ancião e algumas coisas. Eu achei muito interessante. Mas a igreja tem uma missão, né? Tudo isso, toda essa estrutura serve para quê? Para que nós tenhamos igrejas bonitas, educação, para que tenhamos muitos alunos, a Novo Tempo é porque muitas pessoas tenham o privilégio de assistir televisão. Por que existe toda essa estrutura? Em Mateus capítulo 9, o Senhor Jesus Cristo disse que ele atendia as pessoas pregando, ensinando e curando. Essa tripla estrutura da igreja é mantida hoje na Igreja Adventista. Nós temos as igrejas que pregam, nós temos as escolas que ensinam, nós temos hospitais e clínicas que curam. E essas formas de atender as pessoas, de alcançar o coração das pessoas, são formas evangelísticas. Há países, pastor... Só um pouquinho antes do senhor entrar nos países, talvez não ficou bem claro, nós temos além de... Eu estou fazendo o papel aqui não é? Além de igreja, nós temos educação, tivemos uma pessoa que falou sobre educação para a gente, nós ainda temos o que mais que o senhor falou? Nós temos hospitais. Onde é o mais próximo de nós aqui? Nós temos aqui em Porto Alegre uma clínica adventista. Também nós temos algumas clínicas naturistas que trabalham com recursos naturais, que ensinam as pessoas a cuidar da sua saúde utilizando-se de remédios naturais. E nós temos algumas aqui no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina. No Paraná nós temos mais uma clínica. Nós temos aqui no Brasil hospitais em São Paulo, no Rio de Janeiro temos 2, nós temos em Belém, nós temos no Amazonas, nós temos diversos hospitais, clínicas espalhadas por todo o Brasil, lanchas que atendem também com médicos e dentistas enfim. Eu lembro quando eu era criança, via as lanchas, não é? A parte educacional não é tanto a sua área, mas quantas unidades nós temos na nossa associação? E se o senhor tem, assim, um número aproximado aqui no Rio Grande do Sul, o que a gente tem? Nós temos aqui na Norte Sul-Rio-Grandense, nós temos em torno de 5 mil alunos. E é uma quantidade semelhante, 5 a 6 mil, também na Central, também na Sul. Então, nós temos em torno aí de 5, 6, 7 escolas. Alunos, 15 mil alunos. Com cerca de 15 mil alunos aqui no Rio Grande do Sul, um número um pouquinho menor do que esse em Santa Catarina e um pouco maior do que esse no Paraná. Nós somos bem informal. Quantos tem mais ou menos em todo o Rio Grande do Sul? Por cima, assim, um número. Quantas unidades? 19, por volta de 19 aqui no nosso estado, né? Somos 5, então só aqui na União Sul já é um número grandioso, que coisa boa. Então, hospitais, escolas,
não é? E igrejas. Igrejas, ADRA e muitas outras coisas, não é? Isso porque Jesus Cristo não tinha um ministério só de pregação da palavra. Claro que isso é o principal, mas o Evangelho, ele atende o ser humano como um todo, ele transforma o ser humano como um todo, ele beneficia o ser humano como um todo, ele forma o caráter. E nós entendemos que a igreja, a escola e também as clínicas, os hospitais, trabalham essa questão espiritual, essa questão educacional e essa questão de saúde. Tudo isso porque é plano de Deus. Plano de Deus é o ID. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós sobre o que nós podemos encaixar o ID da Bíblia em toda essa estrutura que nós temos da igreja. Pastor, eu poderia dar essa resposta em dois itens. Primeiro o item espiritual e depois o item missionário. Sim. Tem a ver com o espiritual porque a base de tudo é a palavra e a igreja é o ministério da pregação da palavra, do evangelismo completo. Mas também a edificação de uma pessoa se faz através do ensino. Então, por isso nós temos escolas, para edificar o caráter, para formar cidadãos, porque Deus deseja que nós saibamos viver em sociedade, Deus deseja desenvolver dons, desenvolver habilidades. Então, a educação tem tudo a ver com a formação, não apenas acadêmica, mas também de caráter, e as escolas adventistas cuidam com a formação do caráter e de bons cidadãos. Por outro lado, nós todos somos a imagem de Deus, e essa imagem de Deus tem a ver, inclusive, com a questão física, inclusive com a questão de saúde. Então, hospitais e clínicas visam restaurar a imagem de Deus através da cura, através da saúde, através de um estilo de vida saudável que possa refletir melhor a imagem de Deus. Então, esse é o primeiro ponto, que é o ponto espiritual, de restauração da imagem de Deus, que tem a ver com a espiritualidade, com o ensino e com a saúde. Agora tem a parte missionária também. A igreja está para pregar o evangelho, mas a escola também ela educa para a salvação, e tem gente que vai conhecer a verdade porque vai na escola adventista, e ali ela vai encontrar uma igreja de uniforme e vai se converter. E há pessoas que estão com a saúde com dificuldade, já buscaram de todas as formas, e é num lugar onde é atendido com oração também, mas também com remédio, também com orientação a respeito de estilo de vida saudável, que a pessoa vai compreender que foi feita por Deus e que seu corpo deve glorificar a Deus, e então ela vai se converter através do ministério da saúde que Jesus tinha. Jesus curava, ensinava e também pregava. Corpo sano, mente sana, não é? Exato. E agora, pastor, veja, a igreja adventista, ela está presente na maioria dos países do mundo, diferente de outras igrejas que podem ser até grandes aqui no Brasil, mas quase não tem em outros países. Não, tem igrejas que são grandes aqui em Sapiranga, e igrejinha onde eu morava antes não existe. Exato. Mas Deus deu a missão do evangelho ser pregado em todo o mundo. E sabe, há países, e muitos países, por exemplo, países árabes, eles não aceitam que igrejas sejam estabelecidas lá, mas eles têm necessidade de educação ou de saúde. E então a igreja coloca um hospital, a igreja coloca uma escola, e ali dentro do hospital ou da escola, como há profissionais adventistas, eles podem ter seu culto, e as pessoas que querem podem ir voluntariamente. A gente não pode convidar, mas elas podem ir voluntariamente, e assim a igreja está crescendo, está alcançando certos países islâmicos através da educação e através da saúde. É uma forma de pregar o evangelho. Existem países socialistas que também são fechados, são contrários, perseguem os cristãos, mas eles também têm necessidade de hospitais, e a igreja coloca ali um hospital, e então começa a atender aquela população e começa a alcançar o coração daquelas pessoas, de tal maneira que a igreja adventista vai onde outras não vão, porque a gente tem um ministério mais completo, semelhante ao ministério de Cristo, que, como diz Mateus 9, ele pregava, mas também ensinava e também curava. Eu vou pedir depois para os meninos colocar na descrição lá. Hoje eu recebi uma mensagem, acho que foi o pastor Walter. Estamos buscando um novo professor de língua portuguesa para nosso centro em Cairo, Egito, uma cidade de 20 milhões de pessoas. Um professor adventista de língua portuguesa para ir para o Egito. Interessante. Pregar o evangelho, né? Eu estive lá no Egito, no Cairo, na NUA, né, na Universidade Adventista do Cairo. É impressionante ali como a igreja é relevante naquela comunidade. Agora, pastor, talvez até para concluir, mas uma história interessante. Na conferência geral a gente ouviu muitas histórias. E sabe que existem certos lugares do mundo onde nem a escola, nem o hospital pode entrar. O país é tão fechado que não permite. E sabe o que a igreja adventista faz, por exemplo? A gente produz rádios mesmo, normal. Sim.
E nós ganhamos... A caixinha de abelha que era no passado, né? Exato. Nós ganhamos ali na Conferência Geral 1. Ele é movido a energia solar, inclusive. Você deixa ali, a bateria recarrega pela energia solar. E lá dentro, você liga, tem a Bíblia inteira lida em várias línguas, em vários dialetos. E então, já que não pode entrar nenhum missionário, nenhum pastor, nenhum professor, nenhum médico, a igreja chega perto da borda ali, da fronteira do país, pega balão, desse balão de gás, enche, coloca alguns rádios, quando o vento sopra para entrar, então com oração eles soltam, aquele balão vai. O Espírito Santo é o vento, diz a Bíblia, uma tradução pneuma, é vento, é sopro. O Espírito Santo leva, e então cai em algum lugar, em alguma vila, perto de alguma casa, ou numa grande cidade, alguém pega, liga, e vai mudando, e vai achar o seu dialeto, vai achar a sua língua, vai ouvir a palavra de Deus. Incrível. E quantas histórias tem de conversão. A gente não sabe quanta gente tem nesses países completamente fechados, mas que ouviram a mensagem. Ele não pode, digamos assim, dizer publicamente que é um cristão, mas a fé está no coração daquela pessoa. Ele tem uma nova vida, Jesus o recebeu, o perdoou e o salvou. E a igreja continua assim pregando o evangelho. A igreja adventista não se intimida por ideologias, a igreja adventista não se intimida por bloqueios humanos, a igreja adventista quebra barreiras, porque a Bíblia diz que Jesus quebra os muros, Jesus rompe o mar, Jesus abre espaço, a igreja cumpre a sua missão. Eu penso que se lá eles estão fazendo tudo isso, nós aqui temos condições de fazer muito mais. Muito mais. Amigos de fé. E hoje nós estamos aqui com o idealizador desse projeto, não é o projeto do manual Amigo de Fé. A nossa fé, ela começa alicerçada em casa, você e teu Deus, quando você lê a Bíblia. Ela passa depois você e a sua família. Depois, no segundo passo, você e a igreja. Depois, você, a igreja e o grupo de crentes que você vive, que é o teu distrito. Depois você e a tua associação. Depois a união, divisão e conferência geral. Você é unido, a igreja, como nós vemos aqui, unidos na missão. Nós daqui do Rio Grande do Sul, nossos irmãos de Santa Catarina, os nossos irmãos lá da África, os nossos irmãos da Europa, mas todos nós estamos unidos na missão. Esse é o grupo que trouxe você, esta missão que trouxe você hoje fazer parte da Igreja Adventista. Pastor Apolo, deixa uma mensagem para os nossos amigos, para os nossos irmãos que já são batizados, já são membros da igreja há pouco tempo, alguns que já são há um bom tempo, e aqueles que estão, quem sabe, conhecendo agora, não é? Se o senhor puder, pode até olhar para a câmera e se dirigir a eles e conversar com eles, depois pode orar para encerrar o nosso momento aqui. Meu amigo, minha amiga, o apóstolo Paulo deu diversos conselhos fantásticos e muito úteis, mas eu quero destacar um, onde ele diz o seguinte: não abandone a congregação. Não abandone a sua igreja, não abandone os cultos da sua igreja, muito mais quando você percebe que o dia da volta de Jesus está se aproximando. Nós estamos muito perto da volta de Cristo Jesus. Tudo o que acontece no mundo deixa claro, Jesus em breve vai voltar. Nós passamos pela pandemia, mas agora já passou, volta para a igreja, seu lugar é na igreja. Você pode ter alguma dificuldade, alguém pode tentar colocar algum empecilho, ou até mesmo há pessoas que dizem a igreja não é relevante, eu posso ser um bom cristão sem frequentar a igreja. Não acredite nessas ideias que não são bíblicas. Se igreja não fosse importante, Jesus não tinha estabelecido a sua igreja. Se congregar não fosse importante, Paulo não teria dito, se congregue quanto mais quanto você vê que o dia se aproxima. Por isso, eu quero te dizer, Deus te espera na casa dele, que é a igreja. Participe, Ele te espera de braços abertos e na comunhão com Deus e junto com os irmãos, você vai realmente crescer na fé e se tornar uma pessoa sábia e cheia do Espírito Santo. Eu quero terminar fazendo uma oração, pedindo a bênção de Deus para todos nós. Grande Deus e bondoso Pai, obrigado porque Cristo estabeleceu a sua igreja, essa igreja que é divina e não humana, liderada por Deus e não pelos homens. Nós estamos aqui, finitos, passageiros, alguns pastores, outros líderes, outros irmãos e irmãs, todos nós fazemos parte desse corpo que é a igreja. Nós te agradecemos por esse privilégio e nós reconhecemos que a igreja é tua
e deve ser cuidada como algo muito precioso, como a Bíblia diz, a menina dos teus olhos. Por isso, ó Deus, com muito amor a Ti e também com muito amor e respeito à Tua igreja, nós te pedimos, congrega-nos, ó Deus, una-nos, ó Deus, recebe-nos na Tua casa e que na Tua casa nós possamos nos sentir como filhos e possamos tratar os nossos próximos como irmãos e possamos viver felizes e então cumprirmos a missão que o Senhor dá para nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom que você ficou até o final. Que bom que você aprendeu hoje como esta igreja é unida na missão de pregar o Evangelho. Só recapitulando, nosso manual, você tem acesso, se tiver mora próximo de uma igreja adventista, ou tiver um amigo adventista, você pode pedir um manual físico. Se por acaso não tiver condições, lá na descrição do nosso canal no YouTube, Amigos de Fé Podcast, você vai encontrar lá na descrição o PDF deste manual. E que Deus possa estar com vocês, e foi muito bom passar esses momentos de hoje com você. Pastor Apolo, muito obrigado. Para nós, a gente fica muito feliz. Não imaginávamos quando começamos esse projeto que um dia teríamos o pastor presidente do nosso campo aqui participando desse projeto com a gente. Muito obrigado. Para mim foi uma grande honra, pastor. Muito obrigado pelo convite. Ok, que Deus abençoe o senhor e a sua família, e até a próxima. Que Deus abençoe a todos.